Ok. Boa tarde a todos, né? Aqui é o pessoal da Turbo Academy. Bem, meu nome é Lionel, né? Eu sou um participante do grupo de Turbo Academy. Eu estou aqui com meus... Eles vão se apresentar, né? Nós estamos aqui para falar um pouco sobre o processo de preparação dos exames para os miúdos que querem entrar ao ensino superior público. Mas antes eu vou deixar aqui os meus camaradas se apresentarem, né? Saudações a todos, aqui é o professor Adriano. Estamos aqui para podermos trabalhar a respeito de algumas dicas que têm que ver com exames de admissão. Boa tarde, telespectadores. Eu sou Manuel Bujamussi. Até poderia dizer que sou jurista, pois todo aquele que estuda Direito é considerado um jurista, estudante do 4º ano do curso de Direito. Boa tarde a todos. A quem nos vê a partir de casa, eu sou Machaca Rossolo, sou estudante do curso de Medicina do 3º ano. Estamos aqui para abordar alguns pontos acerca da admissão ao ensino superior em Moçambique. Eu acho que é melhor nós entrarmos logo com o assunto que é importante, né? Visto que todo mundo aqui já passou pelo processo de preparação de exames de admissão. Pelo menos eu acho que o processo de preparação, exames de admissão é um processo muito complexo. Estamos juntos? Não sei como é que já foi para vocês, porque eu já concorri uma vez e eu já tive várias experiências, né? Já concorri e sei como é que é, né? Aquele todo o processo, aquelas todas as dificuldades que os estudantes passam. Então nós vos chamamos aqui para, visto que vocês são as pessoas que, entre aspas, conseguiram alcançar o objetivo, já estão quase na reta final da faculdade, né? Já têm mais experiência. Então nós gostaríamos que vocês ajudassem o nosso pessoal, visto que estamos em Quilimane, né? Não sei se vocês olham da mesma forma, mas eu vejo que os miúdos de Quilimane, quando se fala de exames de admissão, parece que tem pouca informação a respeito da tal situação. Então, começando aqui com o professor Adriano, o que você acha deste tema, afinal, sobre o processo de preparação de admissão? A respeito do processo de preparação para os exames da admissão, é um assunto bastante importante para a sociedade. Nesse caso, digo a sociedade acadêmica. Para preparar exames de admissão, nesse caso, requer mesmo um tempo determinado. A pessoa tem que marcar um tempo para poder se organizar na preparação de exame. Digo que ele tem que se organizar, parar emocionalmente, de modo que ele possa estar preparado nessa vertente, porque quando os estudantes estão emocionalmente não preparados, existe um certo momento que ele pode ter notas muito baixas, não conseguir alcançar aquilo que ele pretendia. E o exame da admissão requer muita calma quando a gente se depara com ele, porque muitas das vezes a ansiedade tem perturbado os estudantes, porque tem aqueles casos que a gente encontra um número e a gente vê que, esse número não estou a conseguir resolver. E aquilo, em certo momento, cria um abate psicológico nas pessoas. Desculpa, professor Adriano. Eu gostaria de saber uma coisa. Você acha que a insegurança no processo de realização do exame tem a ver com uma preparação inadequada? A insegurança, isso também contribui. Contribui por uma preparação que não foi boa. Porque quando a gente está preparado, a gente consegue encarar o exame. É o que meu professor também dizia, né? O soldado mal treinado é educado pela bala do inimigo. Significa que quando você estiver bem preparado, o exame não vai te parar. Sim. É aquilo que eu sempre tenho dito. As pessoas conseguem resolver exercícios num piscar de olho quando ele está preparado. Então, é nessa vertente. É necessário também que os estudantes tenham domínio de conteúdo. Porque quando a gente não tem domínio de conteúdo, a gente não consegue alcançar aquele que é o nosso objetivo. Então, muitas das vezes os estudantes têm se deparado com essa situação e também caso de gerir o tempo. Se a gente não está bem preparado,
acredito que o tempo não será suficiente para a gente alcançar aquele que é o nosso objetivo. É mais ou menos nesse sentido. E aqui para o nosso jurista, como é que foi na tua época preparar para o exame de admissão? Como é que tu estudavas? Primeiro porque para mim não foi tão difícil, apesar de eu começar a me preparar muito tarde. Até porque a inscrição também eu fiz de última hora. Porque eu estava naquilo de que eu quero. Eu vou deixar como criança, né? Sim. Tudo quem decide são os cotas, não sei o quê. Então eu fiquei, saíram os editais, eu fiquei naquilo, tipo, os cotas aqui vão dar um prof, tipo, puto, faz a coisa assim, eu não sei o que. Mas meu pai, da maneira que ele me educou, tipo, já é grande, cada um deve tomar suas próprias decisões, tá vendo? Então, eu comecei tudo tarde, então, o que eu fazia? Primeiro porque todos os meus amigos, todos os meus colegas já tinham se inscrito e já começavam a preparar. Eu me lembro bem, nós quando caminhávamos aí para bater papo, você já começou a preparar, e aí eu até comecei a contar boadas que estava a concorrer para um curso de engenharia. Agora eu que ainda não comecei com nada na inscrição, não fiz. Mas eu não sei porque minha maneira de estudar é diferente, porque eu não preciso de muito tempo para estudar de leitura para assimilar uma determinada matéria. Então o que eu fazia? Como eu tinha que fazer também o exame da 12ª classe, na mesma senda, eu também me preparava para o exame de admissão, o que eu fazia? Estudava normalmente o conteúdo para a 12ª e sempre antes de dormir, eu escolhia durante o dia uma determinada matéria que da noite eu tinha que fechar. Okay. E como eu tinha exame como direito, exame de história e português. Português não dei lá muita importância, é basicamente ler e acabou. Também a maioria das coisas estão na mente. Para a história, principalmente, primeiro eu baixei os exames da admissão, eu fiz levantamento das matérias que estavam lá. Fui perceber que eu tinha que começar a ler a partir da história da 10ª classe. Como eu já estava na 12ª, da 12ª eu descartei porque é uma coisa que eu já estava durante um ano já. O que eu fiz? Fiz levantamento das matérias e eu tive que começar pela 10ª classe. Então o que eu fazia? Como eu tive a facilidade de ter o livro físico, eu tive o livro de história da 10ª classe. Okay. O que eu fazia? Eu determinava o número de páginas que eu tinha que ler por noite antes de dormir. Por exemplo, umas 10 páginas, lia as 10 páginas, depois dormia, dia seguinte, mesma cena. Mas não tem dias que falhava isso? Não. Eu só que tipo, quando eu tenho um plano, eu mesmo dono não consigo me deixar sossegado. Por exemplo, eu faço exercícios na academia, no ginásio. Apesar de eu ativar alarme, até porque eu acordo antes mesmo de alarme tocar. No meu subconsciente, quando tenho uma coisa por fazer, nem mesmo essa conversa tenho marcado para hoje, né? Sim. Desde ontem eu já sabia que a partir até as 13 horas eu tenho que estar pronto para aquele momento, mensagem entra, eu tenho que bazar lá para aquela conversa. Então meu subconsciente, sempre que eu tenho algo marcado por fazer, não me deixa cegado sem eu fazer aquela coisa. Então por isso não teve como eu ficar a me desviar, não sei o que. Okay. E aqui acabaste por falar sobre um ponto muito importante, que é o pormenor de resolução de exames, né? Exames anteriores. Eu gostaria que aqui o nosso médico nos explicasse um pouco qual é a importância ou qual é o impacto de usar exames anteriores para preparar um exame presente, né? Ou um exame do futuro. Qual é o impacto que traz isso? Qual é a vantagem de fazer isso? Deixa eu aproximar aqui um pouco o microfone. Muito obrigado pela oportunidade. Uma pergunta interessante, até porque este é um método-chave daquilo que é o sucesso ao exame de admissão. Quando se olha para um exame passado, temos que olhar em duas perspectivas. Primeiro é tentar buscar os conteúdos chaves que nunca escapam normalmente. Depois é se familiarizar com a dinâmica das perguntas que lá aparecem. Porque só assim você vai poder ter uma preparação eficaz com uma base sólida. Porque não vais aqui fugir muito daquilo que é ou daquilo que são os parâmetros que as instituições precisam ou pedem como critério para o exame de admissão. É importante que aquele que pretende concorrer
não só comece a estudar cedo, mas também comece a se familiarizar com os exames de admissão. Porque é com base nisto que vais admitir, é com base nisto que vais ter todas aquelas qualidades que se precisa na véspera de um exame de admissão. É estar calmo, estar confiante e estar, ou seja, ser objetivo. Porque já conheces a dinâmica das perguntas, já conheces o tema, quer dizer, a maior parte dos temas que lá aparecem você já conhece e submetendo-se que já tiveste uma boa preparação. E depois entras para a sala de exame para fazer o exame. Então, é importante se estudar com exames anteriores. É importante levar muito a sério a questão de preparação com exames anteriores. Porque não basta só preparar-se com os exames anteriores. Porque esta para mim é uma etapa final. É uma etapa final porque tem processos que antecedem esses exames. Por exemplo, para quem deseja admitir a uma universidade pública, por exemplo, Como a UEM. UEM, Universidade de Licungo, Lúrio, todas as públicas de Moçambique, se quer lá admitir, tem critérios para cada curso. E não existe aquilo que esse curso é mais fácil que o outro. Mas para preparar para o exame de admissão, depende mais de indivíduo para indivíduo. Porque não existe aqui uma dica direcionada para todos os indivíduos. Porque, por exemplo, ao meu colega do podcast, ele, portanto, não tem muito tempo, não precisa de muito tempo para captar uma informação. Portanto, uma informação, eu com vídeo aula não posso, se ouvir não posso, tenho que ler. Para ele pode-se dar outro caso, mesmo para si pode-se dar outro caso. Então, o mais importante para preparar para o exame de admissão é primeiro a autodescoberta, é o autoconhecimento, é você se conhecer. Portanto, quem é você? Como é que você estuda? Como é que você aprende as coisas? Como é que você assimila a matéria? Só assim você vai seguir todos os outros passos. Porque se você não se conhece, quer imitar o Leonel, quer imitar o outro colega aqui, não vais conseguir. E no fim, vais pensar que não sabes nada ou não estiveste bem preparado. Mas a verdade é que seguiste caminhos que não vão aquilo que é a sua essência. É importante se conhecer e é importante começar já a dinamizar. Porque te faz admitir não só é o conhecimento, mas é a dedicação e os objetivos. Não se admite só por se admitir, apesar de algumas vezes acontece, mas se realmente és alguém que queres admitir a uma universidade, porque tens aquele desejo, aquele sonho de se formar em uma universidade pública e queres se sentir honrado por lá estar, é preciso começar desde cedo. Como é que se começa a preparar para o exame de admissão? Primeiro, é pela simples decisão de quereres concorrer, ou seja, de querer admitir. O segundo passo é aquilo que eu já havia dito agora, que é a autodescoberta, porque agora temos que olhar muito mais a questão do nosso ensino, nosso ensino geral, que é um pouco embaraçoso. Muitos de nós acabamos a 12ª classe com muitos problemas de conteúdo, porque acho que o objetivo a essa fase é só fazer 12ª. Então, para quem realmente tem o desejo de prosseguir mais, começa a ter sérias dificuldades daquilo que é obter matéria, ou seja, conteúdo suficiente capaz de lhe fazer admitir.